Olá, seja bem-vindo à Urbana Caipira, o seu espaço com conteúdo sobre o mundo rural, do campo à cidade, ou melhor dizer, o seu cantinho da roça aqui na cidade. E nós produzimos tudo com muito carinho para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva, deixe seu comentário, a sua sugestão de pauta, compartilhe também esse trabalho que é muito importante para a gente. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Urbana Caipira e Vanessa Verri. Agora, vamos deixar de prosa e vamos ver quais são os destaques de hoje. Pesquisador da Emater mostra como implantar um sistema aquapônico e como adaptar a pequenos espaços. Suinocultura, mercado, desafios e os gargalos da produção de suínos no Brasil. E a receita com meu chefe artista não poderia faltar uma parte de suíno, que muita gente gosta. E para fazer, desperta um pouco de curiosidade. É uma receita de panceta recheada. É bem diferente, viu? E o Urbana Caipira começa agora! Nos dias de hoje, conciliar a agricultura com sustentabilidade tem sido um grande desafio. E no Pé na Estrada com a Urbana Caipira, eu fui conhecer um sistema de cultivo que garante mais economia no uso da água, aliando a agricultura e a pecuária. Um sistema bem diferente. Veja só. E no Pé na Estrada com a Urbana Caipira, eu vim até a Emater, em uma estação experimental móvel, para conhecer um trabalho que eles estão desenvolvendo bem interessante, onde utilizam a hidroponia e a piscicultura, mais conhecido como aquaponia. Você já ouviu falar? Sabe como funciona esse sistema? Pois é, isso que a gente vai saber agora. Então vem comigo! A aquaponia surgiu muito antes do que a gente imagina. Especula-se que surgiu no México, praticada pelos povos astecas, cerca de 1000 anos antes de Cristo. E no Brasil passou a ser uma prática comum. A aquaponia é a mistura do cultivo de peixe em caixa d'água com o cultivo de hidroponia, que é o cultivo de folhosas. Então, junto o cultivo de peixe junto com as folhas. O sistema ele é bem antigo. Há quem diga que surgiu com os índios, né? Então, eu não sei te dizer certamente qual foi a data aqui, mas é um sistema bem antigo. Esse sistema, nós tínhamos aí, tem um cultivo de peixe em caixa d'água, né? Tem demais isso. E tem a hidroponia, que é o cultivo de folhosas, né? Mas aí juntando os dois, né? O peixe na água com as folhosas, né? O peixe, ele tem muito detrito, né? E o resto de ração faz em forma de um adubo que ajuda o crescimento das folhosas. E um peixe na ração e água de qualidade, então ajuda também o peixe a crescer. É um sistema sustentável. É um sistema sustentável. A produção sustentável, a diversificação de culturas tem sido cada vez mais comum nas propriedades rurais, onde o produtor busca economia no bolso e segurança na produção. E o pesquisador explica como esse sistema é feito. Nós temos essas quedas d'água para ajudar na oxigenação dos peixes. E ainda por cima, o resto de ração e o detrito do peixe é muito essa coisa chamada sucção, ela puxa ali para aquele filtro filtra tudo que não presta, o que presta ele joga para cima, o que não presta vai lá para baixo, e aí ele joga naquela outra caixa lá, naquele outro filtro, e ali volta novamente a recirculação de água, a água limpa, junto com a água suja, que novamente vai ser processado, e assim vai dando vida tanto ao peixe quanto às folhosas. Outro ponto importante citado pelo pesquisador é em relação ao pH da água, que deve ser monitorado. Nós temos um equipamento chamado oxímetro. E esse equipamento ele te dá a temperatura tanto de ambiente como temperatura de dentro da água. Ele dá também o pH, que é o potencial hidrogênio, e ele dá ainda o nível de oxigênio que está aqui dentro da água. Ele te dá esses aí. Ele dá também a quantidade de nitrito, nitrato e amônia, que é
uma substância ruim para peixe. Além da caixa d'água, outros tipos de recipientes podem ser utilizados na formação do sistema de aquaponia. Pode ser usado tanto a piscina de criança, de plástico, né? Pode ser usado em caixa d'água. Tem uma caixa d'água transparente agora, quadrada, retangular, e aí você pode fazer o cultivo que você vai vendo como é que está a situação do seu peixe, vai acompanhando. Uma caixa d'água como essa, ela tem capacidade para quantos quilos de peixe? Aqui, nesse pequeno sistema aqui, nós já tivemos até 40 quilos de peixe. Rende bastante. Além do peixe, tem as hortaliças, né? Que rende uma... Mas nós fazemos, se não for para subsistência, para comercializar. Comercializar. Pode ser feito em casa, né? Com quintal pequeno, pode ser feito no jardim da frente da casa, quando o muro é alto, para ninguém roubar, né? E o custo para implantar um sistema como esse, de peixe e salada, ou melhor, hortaliças, é bem menor do que se imagina. O mais caro ali é o aeradorzinho, aquilo ali, né? Em média, quanto o aerador daquele? Aquele ali fica na faixa de 250 a 320 reais, 360. Montar um sistema completo desse? Esse aqui ficou, quando nós montamos ele, ficou por 700 reais. Hoje deve estar na faixa de 850 a 900 reais. Fica acessível. Fica acessível mesmo. Mas existem outros sistemas mais sofisticados. Né? E para montar um sistema completo como esse, além da caixa d'água, são necessários alguns itens. E alguns deles, às vezes, você tem até em casa e pode aproveitar. Nós usamos muito esses canos de PVC, né? Usamos esses tambor aí, ó, de 150 litros, 100 litros. Usamos também aquele encosto plástico, né? Ali. Usamos aquelas pedras redondas, né? Que ela é... É uma pedra porosa? É, porosa, né? Para ajudar na oxigenação. E esses canos de PVC e essa maquete de metal, de metalon, né? Então é um sistema barato pelo que ele traz de retorno. De retorno, né? Dá para manter uma família tranquila, né? E além de vender, poder comercializar. Comercializar o seu produto. A gente faz isso aqui, inclusive, eu ajudei uma moça a fazer uma tese de doutorado com peixes de ornamentais. Aquário de ornamental com aquaponia. Pode colocar mais peixes aí, Pode colocar mais peixes aqui. Eu não coloquei mais peixe por causa da criança, né? Que vem e pega, aqui, né? Mexe, então, porque aqui é uma área experimental, né? Experimental. E quais são as espécies de peixes que podem ser utilizadas? A tilápia, né, é um peixe bastante comum, né? É um peixe resistente, né? Nós podemos usar também o peixe redondo, né? Que é o tambaqui, tambacu, pacu-caranha, pirapitinga, patinga e outros peixes redondos que tem aí. Pode usar também carpa também, né? Que são peixes também ornamental, você pode usar eles também. Você pode usar também peixe de couro, né? O surubim também em caixas maiores, né? Você pode fazer isso e o resto da ração e os dejetos deles vão sendo monitorados. Ali tem um pouco, inclusive, de substância para ajudar na adubação. E aí as folhosas vão crescendo e o peixe recebendo a ração também vai crescendo. Além dos peixes, outras espécies aquáticas também podem ser usadas. Sobre rã e camarão, pode ser usado, não tem problema não. É um sistema mais difícil, porque requer um monitoramento maior, né? Principalmente quando se trata de camarão, né? De camarão, né? Camarão tem algumas doenças específicas que pode ser problema no sistema que não tem um controle rígido e um monitoramento de água. E que pode, por exemplo, se quiser criar camarão com peixe, como o camarão é um pouco mais sensível, pode trazer algum prejuízo para os peixes, pode. Ou não? Quando a gente fala consorciar o camarão com outro peixe, a gente já logo lembra a ideia de que tem um quarto, né? Com a cama do casal e mais um berço ali, né? O neném. Então esse berço, que nós chamamos de berçário, pode ficar dentro do processo. E nesse berço a gente cria os camarões e fora do berço a gente cria os peixes. Para montar um sistema como esse de aquaponia, tem que ter um clima específico? Como é que é? Ou não? Ambiente, área de produção, tamanho ideal?
Esse, precisa? esse peixe, tanto ele pode pegar um clima mais quente, como pode pegar um clima mais baixo, mais frio, né? A tilápia, ela suporta bem baixa temperatura e alta temperatura. Não tanto, mas ele suporta bem. E outros peixes, por exemplo, o peixe da bacia amazônica, ele já tem um certo tipo, né? Eles vão de 24 graus a 28 a 32 graus. Além disso e abaixo disso, o peixe redondo sofre um pouco. Essa água, ela tem que ser trocada de quanto em quanto tempo? Essa água aqui, nós trocamos, mas normalmente ela se renova, né? Entre 20 e 30 dias a gente troca ela todinha por causa da amônia que pode ficar ali, que esse sugador não puxa, então a gente pode fazer isso aí. E para quem quer investir em um sistema de aquaponia, é importante ter um projeto. E para adquirir um, anote só as dicas. A Emater pode elaborar, né, como qualquer outra empresa de planejamento particular, e pode elaborar também. E o custo? O custo é aquele que eu te falei, né? Vai depender do tamanho da caixa, da quantidade de animal que você quer criar. E então, talvez você precisa de 2, 3 caixas de filtro, né? E depois há outras caixas para você colocar a água pura já para ela voltar novamente à recirculação. Tem muitas vantagens nesse sistema de produção, mas também tem desvantagens. E o pesquisador explica quais são. A maior vantagem, eu acredito que seja espaço, né? Por exemplo, tem muita gente, dono de quintal, casa pequena, que pode criar isso tanto na parte da frente da casa, como pode criar no fundo do quintal. Qualquer cantinho de muro onde ele tem acesso à água, ele pode fazer esse sistema e cultivar o seu peixe, né? Um peixe mais fácil de cultivar, que é a tilápia, né? E juntamente com as folhosas. Tem pessoas que já colocaram aqui, inclusive, moranguinhos, né? Moranguinhos com a sua... E eu vi o resultado, foi bastante positivo. Morango, então Moranguinho, E as desvantagens? As desvantagens é que às vezes o peixe, por falta de oxigênio, porque não tem uma recirculação completa, não tem o aerador, às vezes ele não está funcionando direitinho, e aí às vezes morrem alguns peixes, né? E a energia elétrica? Não, esse sistema aqui ele é bem barato, porque esse aeradorzinho, onde faz o processo recirculatório, ele é barato, né? E ele consome muito pouco. Mas ele tem que ficar ligado 24 horas. 24 horas. Inclusive tem ele com energia solar. Com energia solar, bacana. Com energia ele deve solar, ser mais caro né? um pouco, mas compensa, né? Inclusive ele fica mais caro, pouca coisa, mas ele fica inclusive já resguardado pelo processo de que ele vai ter uma energia completamente, vai ter um reservatório para acumular energia durante o dia para ser usado também à noite. Né? É um sistema completamente sustentável. Sistema completamente sustentável. E no Papo Reto com o Profissional em Destaque, o assunto é potencialidades, mercado e desafios da suinocultura no Brasil. E para falar sobre esse tema tão abrangente, está aqui ao meu lado o zootecnista e especialista em suinocultura, Marco Aurélio Costa. Ele que já trabalha há muito tempo no segmento. Seja bem-vindo, Marco Aurélio, aqui aos estúdios, ao nosso programa Urbana Caipira. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pelo convite, pela iniciativa do canal Urbana Caipira, que abre mais um canal para os profissionais da área, né, poderem mostrar seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. É um espaço que a gente tem muita alegria de poder compartilhar com todos os nossos telespectadores e espectadores, todos que acompanham. Trazer sempre conhecimento é muito bom, né? Como se diz, quem conhece a verdade, né, não perece, né? Exatamente. E para falar de suinocultura, como que está o mercado atual hoje dos suínos hoje? Como que está a situação hoje? Bom, Vanessa, a realidade hoje do nosso mercado ela é extremamente desafiadora. Nós estamos passando pela maior crise histórica, né, do setor, porque a gente vem desde o ano passado
com a realidade onde nós estamos produzindo mais do que o mercado, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, está sendo capaz de absorver. Então nós temos uma crise de oferta e além dessa crise de oferta, nós temos também uma situação de crise de custo, porque a crise de custo ela traz hoje um desafio muito grande com relação aos grãos, que o suíno quanto as aves são os maiores consumidores. Então nós temos um custo alto do milho ao longo desses últimos meses, né? E também um custo alto do farelo de soja. Isso faz com que o cenário nos traga uma situação de crise de custo e crise de preço do suíno, por causa do aumento da oferta. Então a gente está num momento extremamente desafiador. Delicado. Delicado dentro do nosso setor. A gente sabe que a suinocultura no Brasil, o nosso país está em 4º lugar no ranking mundial. Mesmo diante de todas essas dificuldades, a que se deve tudo isso? Como que o nosso país pode, por exemplo, tem essa possibilidade, no caso, de saltar para as primeiras posições? Essa questão do país estar em 4º lugar, mesmo diante de toda a crise, tem essa possibilidade dele saltar ou não? Como é que é essa situação hoje? De fato existe. Também é um grande desafio. A pergunta é bem colocada porque nós somos muito eficientes. Nós estamos na 4ª colocação em produção, ou seja, somos o 4º maior produtor de carne suína mundial e somos o 4º maior exportador também, né? Só que as 3 posições, no caso de produção, são ocupadas por grandes players. É a China, a União Europeia e os Estados Unidos. Na parte de exportação, os grandes players são a União Europeia, os Estados Unidos e o Canadá, né? E nós podemos crescer? Sim. Inclusive o Brasil é o que tem a condição e tem área para, de fato, absorver toda a demanda que, se nós aumentarmos o nosso plantel comercial, nós temos condição e temos terra para plantar e colher o grão, tanto o milho quanto a soja, que é o grande desafio dos outros players, porque eles já estão limitados em termos de área para aumentar a produção de grãos e, consequentemente, para aumentar o seu plantel. Inclusive na Europa, em função de restrições ambientais, alguns países já estão fomentando a redução do plantel. Por quê? Porque tem a dificuldade tanto na nutrição, né, dos grãos, e tem a questão também da geração de dejetos e então da parte de meio ambiente. E o Brasil não, o Brasil tem todo esse potencial, mas isso daí é um trabalho a médio e longo prazo, né, para que a gente consiga galgar posições aí dentro do mercado mundial. Mesmo com todos esses, você falou que todos esses avanços que o Brasil tem, isso se deve a que questões tecnológicas, se deve a questões de implementos, as novidades do mercado, a que se deve todo esse avanço em relação aos outros países aqui no Brasil? É uma boa pergunta também. Nós somos extremamente eficientes. Nós temos hoje uma taxa de desfrute de rebanho muito alta. Nós estamos colocados entre os melhores do mundo quando nós falamos em desmamados por fêmea por ano. E isso traz, então, essa produtividade. E a que se deve ela? Realmente ao investimento em tecnologia, as nossas entidades de ensino que hoje realmente, e pesquisa, que hoje realmente trazem um avanço tecnológico para os nossos produtores. E esse avanço ele vem primeiramente com o avanço genético, né, onde as fêmeas têm uma prolificidade maior. Depois vem o avanço com nutrição, o avanço com a parte ambiental, a parte de manejo. Todo esse processo, então, ele é carreado pelo avanço do potencial genético do animal. Quando o animal nos mostra que ele tem aquele potencial, então nós vamos trabalhar para que a gente alcance aquele potencial genético. E hoje
Nós já temos situações de granjas no Brasil desmamando em torno de 40 leitões por ano. E então são números aí próximos aos números da Europa, né? E a gente já tem essa realidade aqui no Brasil. Então nós somos muito eficientes. Em função disso é que a gente consegue estar entre os maiores players do mercado mundial. A tecnologia e o investimento genético também é de grande importância para esse avanço todo, né? Sem dúvida. E as vantagens do setor? A gente sabe que a suinocultura tem uma cadeia produtiva muito extensa, né? Quais são as vantagens do setor? O setor, a grande vantagem do setor é que ele, juntamente com a avicultura, é o setor que mais cria emprego dentro do agronegócio. É um grande criador e fomentador do crescimento de regiões. A gente tem um exemplo aqui em Goiás com o projeto da Perdigão, o projeto Buritis, que foi implantado aí há mais de 30 anos, em torno de 30 anos, mas que mudou o panorama da região de Rio Verde. Porque existe um número que, para cada um emprego gerado pelo processo da cadeia de suínos e aves, existe 3 empregos indiretos. Então, é uma atividade muito forte em geração de emprego. A outra vantagem é que é uma carne extremamente saborosa. É uma carne saudável, extremamente saborosa e que vem ganhando também novos consumidores no nosso país, porque a gente, em termos culturais, a gente sempre teve a carne bovina em primeiro, a carne de aves em segundo e a carne de suínos em terceiro como consumo per capita. Já se inverteu, carne de aves hoje é a maior consumidora, mas a carne de suína vem conquistando o seu espaço. E hoje a gente já está aí com um consumo per capita em torno de 20 quilos por habitante por ano. É uma atividade desafiadora? Sim, mas quando ela é bem conduzida e a gestão correta, ela é uma atividade também extremamente lucrativa. Rentável. Rentável. Quando a gente tem, eu sempre falo dos 3 pilares da eficiência na suinocultura. O primeiro pilar é a compra da matéria-prima, principalmente milho e soja. Economia. Segundo pilar é comprar certo, no momento certo, na janela certa, no momento da colheita. Então, aquele produtor que tem essa eficiência nesse pilar, ele já está na frente. O segundo pilar é a eficiência interna dos índices zootécnicos, da produtividade do rebanho, né? Então, aí envolve genética, nutrição, manejo, sanidade, ambiência, envolve vários fatores dentro desse pilar. E o terceiro pilar é a comercialização, né? Você comercializa e vende bem o seu produto, com certeza você então vai estar aliando esses 3 pilares, trazendo rentabilidade para a suinocultura. Ela te traz essa rentabilidade porque mesmo em momentos de dificuldade, de crise, normalmente você fecha o ano no azul. Isso é bom, né? A gente já falou das vantagens, você começou a entrar nos desafios, né, que são inúmeros, né? Um deles é a questão da crise atual, né, que os produtores estão enfrentando. Mas tem mais algum desafio que o produtor... Para a gente está deixando muito claro, a nossa conversa é um papo muito aberto, muito reto, né? Para que o produtor não entre também falando assim, nossa, eu imaginava que era isso, mas como todo setor, como todo segmento, tem dificuldade, né? E tem desafios, mas também tem muita coisa boa. Você já falou bastante situação boa, mas quais são os principais desafios hoje? Os principais desafios hoje além da crise, né? Além da crise, quando você, vamos dizer que está querendo entrar na atividade de suinocultura, bom, é um investimento alto, não é um investimento baixo, desde que você vá fazer uma atividade com alta tecnologia, né? Porque você tem que investir mesmo no plantel genético, você tem que investir em boas instalações. Então, é um desafio entrar na atividade. Depois que você entra na atividade, você tem que realmente montar toda uma equipe, você tem que pensar naqueles 3 pilares que eu falei, né? Então, a suinocultura, ela vem se profissionalizando a cada ano. Aqueles menos profissionais, as crises estão expurgando do setor. Não sustentam. Não se sustentam. Então, é um desafio, sim, entrar, mas ao mesmo tempo, quando você entra e você realmente consegue fazer a roda girar,
aí você vai ter o benefício. E a gente tem, como eu te falei, grandes perspectivas no médio e longo prazo, tanto no aumento do consumo interno quanto no aumento do nosso volume exportado. Então, em termos de desafio, eu coloco assim, mas o principal agora é conseguir passar esse momento de crise, né? Exatamente. E para superar esses desafios, o que o produtor tem que estar atento? Criador, né? Ele tem que estar atento na eficiência da produção. A eficiência, se ele não for um bom gestor, ele não vai ficar na atividade. E a eficiência é o que eu te falei, ele tem que comprar bem o grão, ele tem que produzir bem o animal dentro da granja e ele tem que comercializar bem esse animal que ele produz. Isso nós estamos falando do mercado independente, né? Quando a gente vai para o mercado de integração, não. O integrado, ele não tem ação sobre a produção como um todo, né? Ele participa de parte do negócio. Então, ele é um corresponsável pelo processo. Isso no mercado integrado. Já no mercado independente, não. Você é responsável por 100% do negócio. O negócio é seu. Se esse negócio está dando lucro, o lucro todo é seu. Se está dando prejuízo, o prejuízo é todo seu. No mercado da integração, não. É dividido essas responsabilidades. Nós já falamos de mercado, potencialidade, desafios, potencialidades, perspectivas. Quais são as perspectivas para a suinocultura nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são? A gente já comentou, mas falando novamente, o Brasil é o país que tem o maior potencial de crescimento de produção de alimentos do mundo. E dentro dessa cadeia de produção de alimento, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, a suinocultura então está inserida dentro dessa cadeia, que é muito nobre isso, né? Produzimos comida, produzimos alimento para o mundo. E nós temos potencial de realmente dobrar o nosso plantel comercial para que atenda a demanda de crescimento para essas próximas décadas. Existe um número da ONU, né, que fala sobre o crescimento populacional, né, que a gente vai chegar aí próximo de 10 bilhões de pessoas no mundo. Então, a demanda por aumento de produção de alimentos, ela tende aí até, nesses próximos 20 anos, aumentar em torno aí de 30%. E quem que vai produzir esse alimento? Somos nós. O Brasil é que vai produzir a maior parte desse alimento, porque nós temos terra, nós temos chuva, nós temos tecnologia, nós temos conhecimento e realmente temos capacidade de aumentar essa produção. Então, as perspectivas a longo prazo são muito boas. Logicamente, o momento, como já comentado, é um momento ruim, atenção, né? De ter mais ruim, atenção. mas que vai passar e que precisa ser pensado também a perspectiva no médio e no longo prazo. Por isso que é importante fazer um planejamento, ter uma gestão, né? Para que o seu negócio, né, não, como se diz, seja uma furada, né? Sem dúvida. E para finalizar, qual a dica que você deixa para o nosso produtor que está pensando em investir na suinocultura? Qual que é a dica que você deixa para eles? Eu acho que a dica é, quer entrar no negócio, vá conhecer os produtores eficientes, vá buscar os parceiros que possam trazer o conhecimento que eles têm e vá realmente conhecer quem é eficiente, né? Porque a atividade ela é apaixonante, quem entra na suinocultura não sai da suinocultura, é apaixonante sim, é um reloginho que semanalmente você está fazendo cobertura, está tendo parto, está tendo desmame, está tendo transferência para creche, para terminação e está tendo venda. Então, quando esse relógiozinho está funcionando direitinho, a filha está em alta. Tá boa, é muito bom, é muito interessante. Então, a dica que eu dou para aquele que tem interesse em entrar na atividade é essa: busque informação, faça um plano de negócio, vá buscar informação para quem realmente é do setor e que entenda do negócio e que seja eficiente, ok? Marco Aurélio, muito obrigada, parabéns pelo trabalho,
por estar compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Eu sei que é vasto o conhecimento que você tem. Nossa próxima pauta, você também pode deixar aí sugestão de assunto sobre a suinocultura, né? Que o Marco Aurélio é fera para falar sobre esse assunto. Depois a gente pode falar também sobre nutrição, né? Que a cadeia produtiva do suíno também é bem extensa. Nutrição, genética, matrizes. É bem extensa, eu não vou falar de tudo não, porque é muito grande, né? Mas eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por estar aqui junto com a gente aqui no Urbana Caipira. Eu que agradeço pelo convite novamente e fico à disposição. Caso você ache interessante, a gente pode retornar sem dúvida. Nutrição, inclusive, é a área dentro da suinocultura que eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa multinacional de nutrição, então também é um assunto que a gente domina bem, né? Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo programa. Eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir as nossas redes sociais, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, tanto no Instagram quanto no Facebook. A sua participação é muito importante. Manda aí a sua sugestão de assunto, deixe seu comentário sobre o que você quer que a gente fale aqui e também a sua sugestão aí. Muito obrigada! E chegou o momento do quadro Meu Chefe é Artista e eu aprendi uma receita bem diferente de barriga de porco recheada. É uma delícia, viu? Só de falar dá água na boca. É fácil de fazer, viu? Então, veja só! E a receita com o Meu Chefe Artista de hoje é daqui de casa. É uma receita bem especial. Ela é uma receita caipira, mas com um toque bem gourmetizado. É simples de fazer e uma delícia. A família gosta bastante. Aqui em casa, pelo menos, o povo aqui de casa gosta muito, viu? É uma panceta suína, mas a gente está acostumada a comer uma panceta mais no torresmo, né? Ou então aquela panceta em forma de rocambole. E essa é uma panceta recheada. Eu vou estar recheando essa panceta com bacon, linguiça calabresa, linguiça toscana, mussarela e cebola roxa e também isso fica a gosto, né? No caso, as passas, né? Eu gosto muito de comida agridoce, então eu vou colocar passas, mas se você não gostar, não precisa colocar. Então vamos lá, é uma receita que dá para a família toda. Você vai fazer bonito aí na sua casa. Então, anote os ingredientes e vem comigo, vamos aprender essa receita. E os ingredientes são, para o tempero, 3 limões, 6 dentes de alho amassado, pimenta do reino, pimenta bode e sal a gosto. Uma peça de barriga de porco de 2,5 kg. Para o recheio, 4 linguiças toscanas sem pele, 200 gramas de bacon picado em cubos, 200 gramas de linguiça calabresa cortada em cubos, uma cebola roxa picada em cubos, 50 gramas de uva passas, 200 gramas de mussarela cortada em cubos, barbante culinário e para fazer a pururuca, 1,5 litros de óleo. E aí, conseguiram anotar os ingredientes? Viu que é coisa simples, né? Então, o primeiro passo é preparar o tempero para a panceta. O que é? Aqui eu coloquei os 6 dentes de alho, uma colher de sal e amassei e coloquei pimenta do reino a gosto. Aqui eu coloquei pouca pimenta vermelha, pimenta bode, você pode colocar a gosto. Se você não quiser colocar pimenta bode, você pode colocar a pimenta de cheiro. Eu coloquei a bode, mas eu coloquei bem pouquinho. Aí, dessa forma. Agora, vamos colocar os 3 limões aqui, ó. Vou cortar os limões. Eu gosto de cortar o limão, vou mostrar para vocês aqui a forma que eu gosto de cortar o limão. Eu tiro a parte de dentro, essa parte branca aqui, ó, que fica, porque aí facilita espremer. No caso, o limão Tahiti, aqui eu tô usando o limão Tahiti, ó, as metadinhas. E aí eu vou colocar tudo aqui, eu vou tirar essa vasilha aqui primeiro, vou colocar aqui, espremer o limão. O caldo do limão, dos 3 limões, caldo de suco de limão espremido. Agora é só misturar o tempero, né? E deixar ele curtindo um pouquinho aqui. Enquanto isso, enquanto ele vai curtindo aqui, vou deixar ele aqui no cantinho. Separar aqui um pouquinho, vou deixar aqui os limões aqui do lado.
E a panceta, aqui, olha só, para você ver o tamanho da panceta. É 2,5 kg. Eu vou abrir ela. Essa daqui eu vou pegar aqui para vocês verem. O formato dela fica parecendo o formato de vou falar um coador. Mas é meio triangular. Aí o que eu vou fazer? Essa parte que é menor, eu vou abrir ela. Vou fazer um buraquinho. Aqui, pegar a faca. E aqui a gente vai tem que ter cuidado na hora de abrir para não chegar até a pele, para não furar e não sair o recheio, porque é nesse momento que a gente vai rechear. E aí eu já comecei a abrir aqui, e aí vamos indo, e aí vai abrindo espaço até chegar o final. Aí aqui eu já abri bastante o espaço, aqui ó. E tem que ter cuidado para não furar a pele, não abrir total, porque senão vai sair o recheio. Não é muito difícil, é simples, mas tem que ter bastante cuidado. Vou deixar aqui, abrir, olha só. Aqui, ó. Porque a gente vai também fechar isso daqui. E agora já tá aberta. Esse tempero que a gente fez aqui, eu peguei aqui, ó, esse tempero, ó. Tá bem líquido. Eu vou jogar esse tempero dentro aqui desse buraco que a gente fez para poder pôr o recheio. E aí a gente vai colocando aqui, ó, vamos colocando. Tempero você pode fazer a gosto, o que você achar melhor, o que você achar que você adequa aí ao que você quer para pôr o recheio. E esse alho a gente não pode desperdiçar, né, gente? Passar bem. Aí o que sobrar a gente passa por fora da peça. Por dentro da peça é bom você enfiar um pouco a mão para poder espalhar o tempero. E aí vai abrindo espaço para esse tempero entrar aqui. E aí pronto, agora sim. O tempero já tá bem. E a gente vai deixar enquanto o tempero a carne vai aderindo ao tempero, a gente vai deixar ele aqui descansar por 30 minutos. E enquanto vai descansando a carne por 30 minutos, vamos fazer o recheio. E o recheio também é bem simples. Vou deixar ela aqui descansando. Bastante tempero, né, gente? Depois que a panceta foi temperada, deixar descansar por 30 minutos. E enquanto isso, vamos preparar o recheio. Aqui são 4 linguiças toscanas, tirou a pele, aí eu coloco ela aqui. Vamos dar uma amassadinha nela para fazer o recheio, colocar o restante do recheio. Aí 4 linguiças, aqui tem 200 gramas de bacon. É um bacon mais sem gordura. E outra coisa importante, a peça de panceta é mais interessante ela ter menos gordura e mais carne, porque a gordura ela diminui bastante quando ela vai assar, porque essa panceta ela vai ser assada. Então, mais carne, para ela também ficar menos, porque às vezes se tiver muita gordura, às vezes fica muito enjoativo também. Vamos lá, a gente coloca todos os ingredientes aqui. O bacon, vamos misturando. E tem que colocar a mão na massa mesmo, não tem jeito não, viu? Aí mistura o bacon, a linguiça calabresa. Coloca aqui a linguiça calabresa e vai misturando. Vai ficar bem recheada essa. Caiu um pouquinho aqui. Agora eu coloco as passas. Se vocês não quiserem colocar passas, não tem importância, não precisa colocar. Nessa receita eu coloquei calabresa. Se não quiser colocar calabresa, também não precisa. Pode fazer só com a linguiça toscana, o bacon
e a cebola roxa. A cebola roxa é muito importante. Aqui eu coloquei uma cebola roxa média. E aí a gente coloca essa cebola toda aqui. Vou deixar um pouquinho aqui, talvez. E aí a gente vai misturando, misturando. Agora eu vou colocar um pouco das passas. Aqui, o vasilhame. Aqui tem 50 gramas de passas. Eu coloquei aqui 200 gramas de bacon, 200 gramas de calabresa, uma cebola roxa inteira. E aqui tem 50 gramas de... Vamos colocar 200 gramas de mussarela. Você pode colocar outro queijo também, se você achar melhor. Pode colocar outro queijo também. Agora, gente, é rechear. Já deu tempo da peça, já tá os 30 minutos, né? Enquanto ela tava marinando, né? A gente fala marinar. Enquanto estava marinando, agora é rechear. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês o jeito que ficou. Olha, ficou bem colorido, né? E aí você pode colocar o recheio que você achar melhor. Aqui eu fiz com esse recheio, mas você pode adaptar, né? O brasileiro é muito criativo, né? Então vamos lá, gente. Agora aqui tá pronto, agora colocar a mão na massa mesmo. Vamos pegar aqui, ó, a peça temperada. Vou virar ela para facilitar um pouco. O tempero que você coloca nela também é um tempero que você pode adequar o que você gosta. Se você quiser colocar outros tipos de tempero, fica a seu critério. Bom, agora o recheio tá pronto. Olha só, ficou bem colorido. Vamos rechear agora. A peça também já tá marinada. Aqui, olha só, vou mostrar pra vocês. E é colocar a mão na massa mesmo, gente, tem jeito não. Vamos lá, vamos colocar a mão na massa, abrir no espaço aqui para poder colocar o recheio. Panceta recheada agora é amarrar com o barbante para que o recheio não saia. E a quantidade de barbante é o necessário para amarrar a peça. Agora a gente só vai dando uma ajeitada aqui para ir acomodando o recheio, para não ficar mais em um lado, menos de outro. E aí, finalizando, a gente vai colocar um barbante culinário para poder fechar aqui, ó. A gente vai fechar essa parte aqui com barbante. Aqui do lado já. Vou separar aqui um pedaço. Eu vou amarrar a boca do, vamos falar assim, a boca da panceta. E agora, panceta finalizada. Assim que fizer, a amarração está pronta para ir ao forno, que deverá ser pré-aquecido a 180 graus e ficar assando por 1h30, mais ou menos. Enquanto a panceta está assando e já está quase no ponto para ser retirada do forno, colocamos o óleo para esquentar. É 1,5 litros de óleo para fazer a pururuca, ou melhor dizer, pururucar a panceta, barriga. Bom, a panceta já está assada. Agora é só pururucar a pele dela. E eu vou tirar ela aqui desse refratário, vou transferir para essa outra forma aqui para pururucar. O óleo tem que estar muito quente mesmo. Ele já está esquentando ali, já tem uns 10 a 15 minutos que ele está esquentando. E tem que estar bastante quente para ele poder a pele ficar pururucada, do jeito que a gente quer. Eu vou transferir essa panceta para essa vasilha aqui e tirar também os barbantes, né, que eu coloquei, os barbantes de culinária. Então, vamos lá, vou tirar ela daqui. Vou tentar colocar isso aqui, gente, porque eu acho que eu vou ter que pegar outro garfo. Deixa eu pegar um garfo maior. Bom, vou tirar ela aqui. Ó, olha o jeito que ficou.
tirar um pouco. Aqui eu coloquei algumas batatas que já estão assadas. Eu vou ter que tirar essa vasilha daqui. Tirar essa vasilha daqui. Depois a gente monta. Que eu vou pegar agora. Bom, agora eu vou pururucar, vou pegar o óleo. Vou pedir aqui auxílio aos universitários para colocar aqui, pegar o óleo que já está estupidamente quente, muito quente. Vou até pegar aqui esse aqui que está muito quente. E aí a gente começa a fazendo assim, ó. Agora a gente espera um pouquinho, né? Dá uma esfriada, porque tá muito quente. E só montar o prato e servir. Agora eu vou só montar agora. Panceta pronta e acompanhamentos, então é só experimentar. Bom, gente, a panceta está pronta. Eu coloquei algumas batatas para assar junto com a panceta, igual vocês viram. Já tá pururucada, prontinha para experimentar. Agora, acompanhamento que foi feito foi arroz, uma farofa de bacon com passas e também uma salada de tomate com alface. Uma salada básica, você pode fazer a salada que você preferir. E agora, para experimentar a nossa panceta recheada, que já está pronta, eu vou convidar uma pessoa muito especial. Vem cá, Tamires. Gente, essa é a Tamires, é minha cunhada. Chega mais pra cá, Tamires, chega mais perto. Tamires, você já tinha comido panceta recheada? Nunca. Você nunca comeu? A primeira vez? Primeira vez, Então vamos lá, gente. Aqui em casa hoje tá a família toda e ela vai estar representando a nossa família. E eu vou cortar aqui um pedaço de panceta para ela experimentar. Vamos ver qual que vai ser a opinião dela, né? Você gosta? Tá carinha boa, né? Tá, né? Então vamos lá, vou cortar aqui para você um pedaço. Você quer dessa parte ou dessa? Você gosta dessa ponta? Então vamos lá. Vou cortar aqui um pedaço. Ó. Gente, tá crocante. Uma delícia. Só de ver. Só de Comi ver. ainda não. E o cheiro? Aqui o recheio tem bastante coisa, né? Eu coloquei passas, eu coloquei presunto não, é calabresa, bacon e também mussarela. Vou colocar mais um pedacinho aqui, ó. Ó, o recheio, ó. Ó. Vamos ver se ficou bom, gente. Vou colocar aqui. Ó, aqui eu vou pôr um pouquinho de recheio também, tá, Tamires? Tá ok. Ó. Vamos colocar aqui uma batata. Pode. Batata, de tudo um pouco, né? Aqui em casa, né? Aqui em casa, o povo é boca nervosa, viu, gente? O povo gosta de comer. Vamos chegar mais pra cá um pouquinho, Tamires. Com certeza. Eu vou deixar essa faca aqui, que eu vou tirar um pedaço pra mim também. Arroz. Sim. Vamos pôr um pouquinho de arroz. Eu não vou pôr muito, não. Vou colocar um pouquinho de arroz. Farofa. Uma farofinha. Essa farofinha fica muito boa mesmo. Vou colocar aqui uma farofinha. E uma salada. Isso. Saladinha. Ô Tamires, você gosta de cozinhar? Não, né? Não. Ela não gosta de cozinhar. Não gosto. Mas, mesmo quem não gosta de... Ó o prato que eu fiz pra ela, gente. Olha só. Agora vamos colocar aqui. Eu não vou colocar pra mim agora, não. Eu vou deixar só ela. E depois eu experimento. Chega pra cá, Tamires, vai. Agora é com você. Aqui. Um garfo. Vou deixar a faca aqui, se você não quiser a faca. Experimenta a farofa.
Ficou bom? A carne, agora vamos na carne, né? Né? E a carne, Tamires? Tá. Uma delícia. Ficou bom? Tá bem temperada? Bem temperada. Ah, Ó. a pelinha tá crocante. Gente, é outro nível, ó. Você tá falando sério? Sério? Gente, pra curtir também, ela é daquele modelo, é igual eu, gosta de uma marmotagem. Né? Tá bom, Tamires? Tá Recomenda? ótimo. Recomendo, gente. Ó, pode chamar ela, ó. Chama! Chama ela pra fazer, ó. Que é uma delícia. Não, gente, chama não, faz aí. Marca aí o Urbana Caipira, o meu Instagram, o Vanessa Ferri, que você compartilhou, a gente está compartilhando essa receita com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, né? Porque olha aí, ó, ela não para, a boquinha tá nervosa. Olha, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho para vocês essa receita. É uma receita que rende bastante. Dá para umas 10 pessoas, aqui esses 2,5 kg de panceta, mais o recheio, ela vai ficar mais ou menos uns 4 a quase 5 quilos, né, com esse recheio. Aí tem os acompanhamentos. O acompanhamento você pode fazer o que você achar melhor aí na sua casa. E a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar meu prato também, vou experimentar para confirmar essa, como se diz, ela falou que estava gostoso, nessa delícia, né? Então vamos lá. Recomendo vocês a fazerem. E a minha cunhada aqui também. Minha cunhada tá de parabéns, gente, ó. Uma delícia. Então, bora. Não é em casa. Não é papo. Não é Não é conversa fiada, não, né? Não é puxando saco, não. Tá uma delícia mesmo, ó. Você está perdendo. Então vamos lá, gente. Vou ficando por aqui que eu vou experimentar também. Gostou da receita? Prática, simples, bonita. Eu sempre falo, é simples e chique, viu? Tanto que fica bonita e uma delícia, viu? Eu recomendo você a fazer e se você fizer aí na sua casa, compartilha com a gente. Manda uma foto aí no nosso Instagram ou Facebook, lá nas nossas redes sociais, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, para a gente poder compartilhar. Ou também deixe aí o seu comentário no nosso canal do YouTube para a gente saber se você gostou ou não. Você também pode deixar a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui, a sua receita. A gente vai tentar organizar isso daí para vocês, viu? E lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube, comenta, compartilha esses vídeos que a gente produz. Nós fazemos tudo com muito carinho para vocês, viu? E o Urbana Caipira vai chegando ao fim. Eu agradeço a sua participação, a sua companhia, agradeço a cada apoiador, colaborador, ao nosso apoiador Guilherme lá da Contabilidade Fênix, a todos vocês que estão aí nos apoiando, muito obrigada. E vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Fique com Deus.